Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo online. Eu me chamo professora Aline Silva, sou bióloga, também sou mestre em ensino de ciências e nessa aula nós vamos conversar sobre a etnobotânica e a sua importância no trabalho do reflorestamento. Vamos também integrar os conhecimentos científicos às práticas tradicionais e alguns exemplos aqui da nossa região de São Gonçalo, para tentar entender como a gente pode reflorestar com sentido e com pertencimento. Vamos lá começar a aula? Bem, o nosso objetivo aqui vai ser entender o que é a etnobotânica, como ela se expressa nos saberes de diversos povos do Brasil, como também, né, aqui na nossa região de São Gonçalo. E como esse conhecimento pode ser usado no reflorestamento de forma respeitosa e mais eficiente. Como vai se dar? Nós vamos compreender esse conceito, nós vamos reconhecer a diversidade de uso das plantas em diversas culturas, principalmente as indígenas e as quilombolas, valorizar também os saberes tradicionais locais e nacionais e identificar espécies nativas com potencial de uso em reflorestamento. Então, o que seria a etnobotânica, né? Ela vai investigar como as pessoas usam, como elas conhecem e como elas também nomearam essas plantas ao longo dos anos. Esse conhecimento, ele também envolve muitos usos, né, como na alimentação, no chá, na construção, nos rituais também religiosos, em curas tradicionais, que vai passando de geração em geração. Aquele chazinho da avó, né, que cura uma gripe. Então, a etnobotânica, ela é uma ciência interdisciplinar que estuda a relação entre os seres humanos e as plantas. E ela vai considerar aí os saberes tradicionais e populares acumulados por diferentes culturas, principalmente as diferentes culturas. Ela vai investigar como esses povos, eles ao longo dos anos, eles perceberam e nomearam e também classificaram e transmitiram esse conhecimento ao longo do tempo. Lá no finalzinho, eu vou colocar alguns artigos que me auxiliou, né, a construir essa aula. E um desses artigos fala que a etnobotânica ela vai se inserir, né, entre a botânica, a antropologia e a ecologia. E o que que isso vai dizer? Que ela respeita os diferentes modos de vida e também vai valorizar os conhecimentos locais como legítimos, como saber legítimo. Vai tratar também como uma ferramenta para conservar a biodiversidade e também para reconhecer a diversidade cultural. Então, a etnobotânica, ela vai buscar compreender o uso simbólico, utilitário e afetivo das plantas no cotidiano humano e também vai reconhecer que o saber tradicional também vai ser ciência. E qual a importância da etnobotânica, principalmente, né, no nosso dia a dia? Ela vai unir, né, três vertentes: a ciência, a cultura e a natureza, tá? Então, isso é valorizar o saber tradicional sobre as plantas e também as práticas sustentáveis e inclusivas. Então, com base nesses autores, né, que eu usei para fazer essa aula, a gente pode destacar uns aspectos que nesses diversos, nos livros e nesses artigos, eles nos trazem, que é a valorização dos saberes tradicionais, porque a etnobotânica ela vai reconhecer que o conhecimento acumulado dos povos indígenas e quilombolas, também os
ribeirinhos, agricultores e comunidades urbanas, ele é científico, mesmo que não esteja, né, escrito em artigos ou em livros. Ela vai fortalecer a identidade cultural dessas populações, e também vai combater o apagamento histórico dessas comunidades. Um outro tópico também importante é a preservação da biodiversidade. O que ela vai dizer? Ela vai mapear e registrar os usos tradicionais das plantas, né, que a etnobotânica vai contribuir, né, junto para a conservação de espécies, principalmente nativas. Muitas delas, tá, já estão correndo risco de extinção, né? E principalmente pelo desmatamento, né? Ou mesmo da desvalorização, né, dessas ervas. Um outro tópico também muito importante, né, é a promoção do reflorestamento com sentido, com pertencimento, como eu falei lá no início. O que isso quer dizer? Ela vai orientar, a etnobotânica vai orientar a escolha de espécies úteis e significativas para a população local. E vai promover o reflorestamento mais sustentável, afetivo e participativo. Como um quarto tópico, né, que um dos artigos nos traz, é a conexão entre ser humano e também a natureza. Então, a etnobotânica ela vai ajudar a resgatar o vínculo ancestral entre as pessoas e o ambiente. E isso é essencial, principalmente na crise climática que estamos enfrentando ultimamente. E como último tópico, educação, saúde e soberania alimentar. Muitos dos saberes das plantas têm impactado direto na alimentação saudável e a medicina caseira e a autonomia dessas comunidades, principalmente quilombolas e as indígenas, elas promovem uma saúde integral e uma educação ambiental, principalmente para a região que eles vivem e também aos arredores. Então, passando, né, para o próximo slide, nós temos aqui as aplicações, como eu havia falado num dos tópicos anteriores, do slide anterior, o reflorestamento, né? A aplicação da etnobotânica no reflorestamento. Então, ela vai transformar a forma como fazemos o plantio, né? Esse reflorestamento. Em vez de eu pegar uma simples planta ou uma árvore para plantar em algum lugar, a etnobotânica, ela vai propor que escolhemos uma espécie que tem um valor simbólico ou um valor medicinal, alimentar também e também espiritual, né? Para as culturas que pensam na planta como algo que pode vir da natureza, a divindade da natureza. E isso cria vínculo afetivo e também pertencimento com o espaço que vai ser reflorestado. Então, por exemplo, em vez de usar apenas espécies ornamentais, né, porque tem flor, ou que é bonita, ou mesmo uma espécie madeireira, porque ela vai trazer benefícios, né? A gente pode incluir, por exemplo, a pitanga, o araçá, o genipapo, a taioba, que a gente vai ver mais à frente, para que essas implicações, né? Uma coisa também muito utilizada, uma planta muito utilizada, que é a aroeira, né? Elas são conhecidas por essas populações e são utilizadas como chá, como alimento e também como medicamento. E aqui em São Gonçalo, nós temos hortas e terreiros que cultivam essas espécies. E isso nos mostra que esse conhecimento já existe, então só basta a gente o quê? Cultivar e perpetuar. Além disso, o plantio coletivo
com participação da comunidade, também faz com que as pessoas se tornem cuidadoras e guardiãs desse espaço, né, de reflorestamento. Então, segundo o Manual de Etnobotânica do Instituto Socioambiental, quando a gente inclui saberes locais no planejamento ambiental, a gente pode também fortalecer, né, não só a floresta, mas também a gente pode cultivar uma vivência de território. Também sempre eu gosto de trazer falas de artigos, né? Então, um desses artigos, acho que se eu não me engano, é do Amoroso, de 2006, se eu não me engano, a etnobotânica, ela tem uma aplicação direta na conservação. Ela vai respeitar os ciclos da natureza, esses modos tradicionais do uso da planta dessas comunidades. Então, isso é essencial para criar áreas verdes que realmente resistam no tempo e sejam respeitadas para quem, né, vive de perto esse reflorestamento, ver de perto o impacto para reflorestar. Então, por isso que reflorestar com base na etnobotânica é reflorestar com alma, história e cuidado coletivo. Então, a etnobotânica no Brasil, né? Ela está presente nos povos indígenas, quilombolas, né? Como eu falei anteriormente, também nos terreiros de matriz africana, nas comunidades ribeirinhas. Então, esse povo, eles conhecem profundamente as plantas e os usos, né? E aí esse saber ancestral é fundamental para nossa biodiversidade. E aí, eu coloquei nesse slide, né, cada um, né, o coletivo indígena, o coletivo quilombola e os terreiros, né, os usos que eles fazem dessas plantas. Então, a etnobotânica, ela é profundamente marcada por essa diversidade biológica e cultural, né, dentro do nosso país. Desde lá os povos indígenas até as comunidades que vocês estão vendo aí, quilombolas e ribeirinhos também, eu não coloquei no slide, mas também tem as sertanejas, os saberes tradicionais dessas plantas sempre foram fundamentais para a sobrevivência, para a espiritualidade e também para eles conseguirem se organizar socialmente. E alguns estudos da etnobotânica no Brasil vão revelar que essas comunidades conhecem, classificam e também utilizam as plantas não só nos rituais religiosos, mas também como cura, principalmente alimentação, na construção também de suas moradias, e esse conhecimento vai passando de geração para geração. E isso é muito importante, porque as gerações elas precisam continuar alimentando, principalmente para as quilombolas, tá bom? Então, esse saber, ele é sistemático. Ele vai se adaptando ao longo dos anos, né? E também ao ambiente local. E muitas vezes ele também é eficiente eh, no nosso dia a dia acadêmico, tá? Então, além disso, esses terreiros, eles desempenham um papel central na preservação e no uso ritualístico de espécies vegetais sagradas. E nós temos aí o uso também na culinária, nesses rituais, como o dendê, a gameleira e também a mamona. Então, por isso que a etnobotânica no Brasil não é apenas uma ferramenta científica, ela vai ser também um instrumento de valorização cultural, resistência histórica e também de conservação ambiental nos territórios. Passando aqui, eu trouxe para vocês, né, um mapa dessa diversidade, né, de extrativismo vegetal. Então, nós podemos ver aí pela legenda, né, algumas plantas que eu falei para vocês, né, no slide anterior. Então, esse mapa, ele é com base de dados, né, principalmente do IBGE. É importante a gente trazer dados fidedignos para vocês. Então, cada cor aí vai representar um tipo de planta, tá? Do extrativismo. E o que
seria o extrativismo, né? Não sei se vocês lembram, ela vai ser a prática tradicional realizada por esses grupos, né, que eu trago sempre para vocês, né, o indígena, quilombola. É, o que que eles vão fazer? Qual é a principal prática do extrativismo? Eles vão retirar os produtos da floresta sem destruí-las. Então, essa prática, ela vai manter o quê? A floresta de pé. E vai gerar renda e também vai conservar o saber tradicional. Então, repare aí na região da Amazônia e também do Cerrado da Mata Atlântica, eles são o quê? São ricos em diversidade extrativista. Dá para ver aí, né, gente? Como também aqui na região do Sudeste, né? Nós temos exemplo aí, ó, a Jussara, o pinhão, a erva mate, todos com importância também na cultura e na nossa ecologia. Então, principalmente esses produtos, não são só, né, recursos naturais, eles também, fazem história, eh, vão também ser utilizados em rituais e receitas, chás, e resistem há séculos, né, na nossa cultura. Eh Esse mapa, ele é muito importante para a gente, porque além dele demonstrar os principais produtos, né, do extrativismo aqui no Brasil, eu não sei se vocês gostam, né? Eu particularmente gosto muito aqui de açaí. A gente não utiliza o açaí, né, conforme outras regiões utilizam, né? Mas aí nós temos o açaí, o babaçu, o látex, o pinhão, a jussara, eles são muito utilizados, né, no extrativismo, né. E aí cada ponto coloridinho aí vai indicar uma espécie, né, coletada nesse uso tradicional. Eh, e aí também, o que que a gente pode retirar mais desse mapa, né? Eh, que o extrativismo, ele é um exemplo real de como os saberes tradicionais ajudam a conservar a biodiversidade, né? Ele vai mostrar que a floresta, ele pode ser o quê? Uma fonte viva de cultura e de sustento, sem preservar, sem precisar derrubar tudo e ter que reflorestar grande parte. Então, se a gente preservar o solo, principalmente, a gente vai ter o solo fértil para poder conseguir replantar essas plantas, né? É, Dando procedimento aqui, seguindo, nós temos a ecologia histórica. O que que esse nome vem, né, à nossa cabeça? Né? Que a ecologia, né, é uma das áreas da biologia. E a ecologia entrando, né, pegando ali a etnobotânica, o que que ela vai dizer para a gente, né? Então, ela vai compreender essa interação humana com o meio ambiente ao longo do tempo, né? E aí ela vai ter como um principal foco a análise da relação entre os seres humanos, como eles vão lidar com esse meio que eles vivem com o passar dos anos. Então, diferente de abordagens que analisam o ambiente apenas como um cenário passivo, né, está ali paradinho, a ecologia histórica, ela vai partir de um princípio de que as paisagens atuais, elas são produto de quê? De interação acumulada entre, né, os sistemas naturais e nós, né, os sistemas sociais. Vocês conseguem entender, né, que nós somos um sistema também, né? Então, isso vai nos dizer o quê? Vai significar que mesmo florestas, né, bem pesadas, bem densas, elas, aquelas florestas assim que não foram tocadas ainda, né, ou pouco tocadas pelo homem, né, muitas vezes elas elas, quando a gente começa a criar casas, criar moradias perto, ela vai ter um impacto, né, diferente.
e isso vai gerar o quê? Vai mudar a história daquele ambiente. Então, essa perspectiva da ecologia histórica, ela considera o ambiente como uma construção, né? Construção de saber, construção histórica, e aí vai reunir os elementos que constituem aquele local, sejam biofísicos ou sejam culturais. Então, a ecologia histórica, ela se vale de fontes como registros do quê? Nós temos que ter registros fósseis, registros arqueológicos, né? Também, sempre, como a gente viu anteriormente o mapa do Brasil, nós temos o quê? Que ter mapas locais, para a gente principalmente ver o antes e o depois, né? É, a gente também pode ter relatos etnográficos, né? Relatos orais também, analisar a vegetação como era antes e como é hoje, para construir essa história da ecologia do ambiente. Então, o que a gente pode fechar aqui nesse slide, né? Que a ecologia histórica ela vai nos ajudar a superar aquela falsa crença, né, de que a natureza ela é ela não tem aquela história, aquela planta não tem uma história de vida, né, diferente das comunidades sociais, né? Ela vai mostrar que a conservação não se faz apenas pela exclusão dos humanos ou de uma paisagem, mas sim da valorização de formas tradicionais, né, conforme elas vão manusear aquele solo, aquele espaço, e a ocupação que vai promover, né, o equilíbrio ecológico. E aí na nossa região, né, a região do Rio, região de São Gonçalo, nós temos diversos quintais, terreiros e hortas. Então, aqui nesse mapa nós vemos a região de São Gonçalo e também as regiões vizinhas aí, né, Itaboraí, Niterói, Maricá. Essas áreas também ao redor também são ricas, né, como todo o Rio, são ricas de cultura, principalmente que passa de geração para geração. É, e aí, especialmente nesses bairros periféricos, eles possuem maior contato com a área verde e tem também ainda restam alguns terrenos baldios. Então, como vocês podem olhar aí no mapa, nós temos comunidades como o Engenho Pequeno, Tribobó, Monjolo. Ainda é bem comum encontrar quintais com algumas plantas medicinais, também hortas caseiras e o uso de folhas sagradas, também em alguns terreiros de religiões de matriz africana. Umas plantas também muito usadas, principalmente também nesses terreiros, são a guiné, a arruda, o boldo, a babosa, o capim-limão, o capim-cidreira. Elas são algumas espécies presentes nessas comunidades. Falando assim particularmente, eu, né, não tenho muitas plantas dentro de casa, mas tenho algumas e cultivo bastante, principalmente o capim-cidreira, que eu gosto bastante de pegar ali, cheirar e também fazer um chazinho, muito bom. Também, além disso, nós temos alguns bairros como Alcântara, Benfica, que cultivam também algumas espécies de dendê, espada de Ogum, como eu falei anteriormente, a gameleira, o mamoeiro também, que também fazem parte também das tradições de matriz africana. É, olhando mais aí profundamente nesse mapa, tem umas regiões aí como Rio do Ouro e Piíba, que são mais próximas, né, daquela parte de transição ecológica. Nós temos a presença de hortas comunitárias e projetos socioambientais
que são muito importantes, porque eles vão trabalhar com as plantas nativas e medicinais. Então, tudo isso, gente, vai mostrar que São Gonçalo também, apesar de um município bem urbanizado, né, ainda guarda uma memória viva do uso tradicional dessas plantas. Então, reflorestar, principalmente nossa região de São Gonçalo, também vai ser escutar esses saberes, respeitar essas práticas e integrar a etnobotânica com nossas ações ambientais. E aí eu trago para vocês aqui algumas espécies com valor etnobotânico para reflorestamento aqui na nossa região, né? Então, como eu falei anteriormente, aí eu trago também o nome científico e o uso, né, que é tradicionalmente feito, né? Então, temos a babosa, a guiné, a arruda, a espada de Ogum, capim-cidreira, né? Nós temos também aí alguns que ocorrem. Deixa eu deixar um tempinho aí para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem também, pode dar pausa, né, no vídeo, né, tirar o print, se vocês quiserem, até para saber para que serve cada planta, né? Como eu falei para vocês, né, o capim-cidreira que eu gosto bastante, que é calmante, é um chá medicinal à noite, utilizado é muito bom para dormir, antes de dormir. Muita gente utiliza ele também quando está resfriado, né? Nós temos também algumas plantas que são nativas da Mata Atlântica, então, a pitanga, araçá, jatobá, genipapo, a taioba, como eu falei anteriormente. Eu particularmente não gosto muito dela, mas eu já comi. Ela tem uns rituais para fazer anti-fervura e tal, mas eu particularmente não gosto muito não, acho ela um pouco amarga no refogado, né, para fazer igual couve. Dá um tempinho para vocês. Quem quiser tirar o print também da tela. E aqui, espécies, né, com valor simbólico e também ecológico, né? Principalmente o famoso pau-brasil, né? A aroeira, que também é usada como chá, banho de assento, o dendê, né? Que quem não gosta, né, de uma moqueca, um peixinho frito, né? No dendê, muito utilizado principalmente na Bahia, né? E aí eu trago para vocês dois vídeos a seguir que são alguns exemplos de como a gente está andando e olha assim uma planta ou pisa e acha que é mato, mas elas podem ter um valor medicinal ou potencial etnobotânico gigante. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no vídeo e pensassem, né? Se vocês já viram em algum lugar ou alguém tem no seu quintal, né? Ou já viu em algum lugar, ou casa de vó também, né? Casa da tia. Uma olhadinha aqui nesses dois vídeos. Essa aqui é a pata de burro ou dinheiro em penca, como muita gente conhece. Ela tem esse nome por conta do formato das folhas, que lembram bastante uma pata de um cavalo. Ela é uma apiácea, essa aqui é a espécie centelha asiática. Ela é nativa da Ásia, mas ocorre em todo o território brasileiro. E é uma planta com alto potencial medicinal, inclusive aproveitado pela indústria farmacêutica, por conta aí das suas propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e também no auxílio à circulação sanguínea. Vale muito a pena você conhecer essa planta. Essa aqui é a tiririca de flor amarela, é uma planta muito fácil de você encontrar, bem comum, principalmente nascendo em gramados, em hortas, em áreas abandonadas. Apesar da gente chamar ela de tiririca, ela não é uma ciperácea, ela é uma hipoxidácea, essa aqui é a espécie Hipoxis decumbens, e ela é uma planta com alto potencial alimentício. Já tem estudos que mostram que suas batatinhas, elas têm altos teores de proteína, zinco, fósforo. Olha aqui, eu tirei algumas para mostrar para vocês. Essas batatinhas elas podem ser consumidas tanto refogadas, como branqueadas, como também cozidas. Como eu falei, a gente acha que é mato, né? A gente
ver, a gente não sabe, né, o potencial. Algumas pessoas têm até no celular, né, aqueles aplicativos, né, que reconhecem a planta, né? Nem sempre dá certo, mas pelo menos eu já tive um aplicativo desse que dá para reconhecer o nome da planta, o nome utilizado, né, o nome comum dela e o nome científico e para que ela serve. E principalmente também se ela tem alguma toxina. Então a gente parte agora para etnobotânica e algumas plantas exóticas, né? O que seria essas plantas exóticas, né? Então, dentro da etnobotânica é muito comum o foco nas espécies o quê? Mais nativas, né? Que é aquelas que têm origem no próprio ecossistema local. Mas, né, a gente tem também, né, as que se debruçam sobre as chamadas plantas exóticas. O que elas vão ser, né? Elas são as espécies de vegetais que foram introduzidas em determinado território pela ação que humana, intencional ou não, né? E que não pertence originalmente àquele bioma, àquele local. Também podem ser levadas, né, pelos polinizadores, porém, os polinizadores, eles não conseguem fazer um trajeto tão grande, né, a não ser quando eles fazem migração. Mas quando eles fazem migração, eles não levam, né, plantas, né, no seu bico. Então, a maior parte das espécies exóticas foram trazidas pelo ser humano. Então, essas plantas podem vir de outras regiões do país ou mesmo de outros continentes, de outros países. E o que chama atenção dentro do nosso campo da etnobotânica é que, nesse caso, é o modo como essas espécies foram apropriadas, ressignificadas e integradas aos sistemas culturais locais, como se elas fossem daqui, normalmente. Então, algumas plantas exóticas, elas passam a ser tratadas como se fossem nativas. E muita gente não percebe isso, tá? Então, o seu uso foi se enraizando nas práticas de cura, de alimentação, rituais, de chá, na medicina, né? Por outro lado, vai gerar conflito ecológico muito sério, como no caso, por exemplo, de uma planta, o eucalipto ou mesmo a braquiária. Elas se tornaram invasoras e competem com espécies nativas em algumas regiões. E aí, a etnobotânica, qual o papel dela? Ela vai analisar esse processo de forma mais crítica, principalmente se essa planta, ela vai estar o que matando uma planta nativa naquela região. Então, a etnobotânica ela vai reconhecer que a presença de plantas exóticas nos territórios não é necessariamente positiva ou negativa, mas ela vai precisar ser compreendida dentro do seu contexto ecológico, histórico e cultural, tá? Então, um exemplo de planta exótica cultivada por comunidade quilombola há mais de um século para a produção de remédios caseiros e tem um valor cultural já consolidado, vai ser a mamona, que, como eu falei anteriormente, né? E também, curiosamente, o dedezeiro. Então, elas já fazem parte, né, da nossa biodiversidade. Então, por isso, algumas ações de reflorestamento e educação ambiental, elas são essenciais para que a gente saiba, né, diferenciar o uso tradicional, consolidado de plantas exóticas e a introdução, né, predatória dela. É, porque muitas dessas espécies já estão adaptadas ao nosso ecossistema. Então, o importante aqui, né, qual vai ser a chave? É o equilíbrio, né? A convivência entre espécie nativa e exótica pode ser produtiva para a gente, desde que orientada e por critérios técnicos, ecológicos e sociais. Então, a etnobotânica
ela vai ter esse papel crucial, tá? Para estabelecer esses processos. Então, resumindo, né, esse slide, estudar o papel das plantas exóticas no contexto etnobotânico vai ser o quê? Reconhecer o uso tradicional e não estático, né, daquela planta nativa, mas sim dinâmico, criativo, em constante diálogo com o ambiente e com a história, principalmente a história desses povos que habitam essas regiões. Então, né, trazendo aqui para vocês um exemplo de algumas plantas, como eu dei um exemplo no slide anterior, né, eu trago aqui para vocês algumas plantas que são, né, usadas no contexto etnobotânico aqui na nossa região de São Gonçalo, tá? Então, nós temos aí a babosa, né? Da onde ela veio, né? Qual é o uso que a gente faz aqui na região, né? E uma observação etnobotânica dela, né? Que ela é exótica, né? Como eu falei anteriormente, aqui no nosso território, com uso transversal entre saberes populares e cosméticos industriais. Para quem não sabe, a babosa ela é utilizada nos cremes de cabelo, também em alguns cremes do rosto, porque ela é hidratante, né? Não oferece risco ambiental imediato para outras plantas, tá bom? Se vocês quiserem também tirar o print, né, desse slide, né, para ver a planta. Nós temos também o boldo do Chile, né, originário da América do Sul, do Chile, né, como já está dizendo o nome. Ele é muito utilizado em chá também, como calmante, também para quem tem azia, né? Eu tomei muito na minha infância. Até retirava a folha assim diretamente do boldo, lavava e mastigava, né? Ele é bem azedo, né? Porém, quando eu tinha na adolescência, quando eu tinha dor no estômago, eu preferia fazer isso do que socar ou fazer chá. Eu preferia mastigar a planta. Mais uma planta, nós temos o mamoeiro, né, da América Central. Então, uma espécie invasora, né, daqui da nossa região, mas ela não é invasora de outras, né? Ela consegue se consolidar sozinha sem perturbar outras espécies. Nós temos também o limão galego, também muito utilizado em suco, em temperos. E aí, gente, o que a gente traz aí nesses exemplos, né? Esses exemplos vão demonstrar que o território é um espaço vivo e em constante transformação. Vocês terem um exemplo dessas plantas, né? Que a gente acha que é originário, por exemplo, aqui do Brasil e não é. Então, essas plantas exóticas, quando observadas sobre um olhar, né, uma lente, né, da etnobotânica, vai nos ajudar a entender que os saberes locais se adaptam, incorporam e reinterpretam os novos elementos ao longo do tempo, né? E, ao mesmo tempo, é essencial que essa convivência seja analisada de forma crítica. Nem toda planta amplamente utilizada deve ser incorporada em ações de reflorestamento ou manejo ambiental sem uma avaliação prévia, tá? Tem que ter estudos em cima disso. Então, uma atuação técnica, especialmente em programas de recuperação da vegetação nativa, vai exigir o quê? Que saiba diferenciar a função cultural da espécie de seus impactos dentro da ecologia ali daquela região. Então, uma planta pode ser medicinal, tá? Para uma comunidade,
mas representar uma ameaça à regeneração natural de algum outro bioma de outro local, tá? Então, por isso, a tomada de decisão em campo deve considerar não apenas os saberes tradicionais, mas também diagnósticos ecológicos, planejamento participativo e respeito às especificidades de cada região, de cada território, tá? Então, a gente encerra esse bloco com a proposta de pensar a etnobotânica como uma ferramenta para o manejo crítico da diversidade vegetal, incluindo, quando necessário, claro, né, a presença das espécies exóticas, desde que com responsabilidade, né, diálogo e com os saberes locais. A seguir, nós vamos ver um vídeo. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse vídeo, que fala sobre domesticação de plantas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, vamos ver esse vídeo que é bastante interessante. Então, um etnobotânico é alguém que estuda a relação entre as plantas e as sociedades humanas. É isso que um etnobotânico faz, né? Eu estudo etnobotânica, mas eu não me considero um etnobotânico, né? Tem gente que é etnobotânico, faz isso, né? Eu tenho meu trabalho também de desenvolvimento de planta, de bancada, mas estudo etnobotânica e resolvi escrever esse livro, né? Continuo estudando etnobotânica, é uma coisa que eu acho fascinante. A domesticação de plantas, né? As pessoas não sabem que as plantas também são domesticadas, né? Igual o cachorro, né? As plantas também passaram por processo de domesticação. E a maior aventura da humanidade é a domesticação de plantas. É a domesticação de plantas que permite que a gente esteja aqui agora, essa civilização. Então, né, vocês viram que isso existe. Então, nada mais é do que uma prática milenar feita pelos povos tradicionais. Então, eles observaram, colheram, cultivaram e transformaram as plantas, selecionando as mais produtivas, saborosas e resistentes. Então, espécies como a mandioca e o milho vão ser exemplos disso, né? Mas também nós temos a araruta, a taioba, o urucum, muito usados nas comunidades quilombolas e também nas comunidades indígenas. Então, na etnobotânica, a gente entende que esse processo não é só técnico, mas muito importante. Ele também é cultural. Ele envolve conhecimento profundo da natureza, mas também rituais, espiritualidade e memória. Então, a gente está vendo aí que a prática ancestral ela vai transformar essas espécies, né? E muita gente não sabia disso. E vocês já ouviram falar também, já que a gente está falando de domesticação da paisagem? Pois é, gente, também existe, tá? Então, a noção de domesticação de paisagem vai parecer um pouco a domesticação das plantas. Vai se referir o quê? Nos processos históricos nos quais os seres humanos modificam intencionalmente os ambientes naturais para torná-los mais adequados às suas necessidades sociais, principalmente alimentares, religiosas e também, principalmente, econômicas, tá? Então, essa domesticação não se alimenta, né, não é só da introdução de espécies cultivadas, né? Mas ela vai também é, é, precisar que que a agricultura seja desenvolvida com um olhar mais abrangente, né? Então, eles vão desenvolver sistemas mais complexos e eficazes para a domesticação da paisagem e dessas plantas. Então, um exemplo é o manejo do cerrado e da caatinga, tá? Para estimular o crescimento de determinadas espécies. É, a gente pode trazer assim como exemplo o umbuzeiro, o babaçu e também, como a gente falou, a aroeira. Na Mata Atlântica, vocês vão até ter uma aula sobre a Mata Atlântica, a gente pode citar também os sistemas agroflorestais, que vai combinar
a banana, café, mandioca, taioba, e algumas espécies medicinais. Eles vão cultivar mais essas espécies nessas regiões. E esses sistemas vão representar formas de uso sustentáveis dos recursos naturais. E aí vai ter baixa dependência de insumos externos, né? Eles vão precisar menos, por exemplo, trazer algumas plantas de outras regiões, se você cultivar mais essas plantas. Então, precisa respeitar o tempo, né, ecológico dessas espécies e também ter profundo conhecimento no ciclo de vida dessas plantas, né? Então, a domesticação de paisagens, quando orientada pelos saberes tradicionais, vai promover o quê? Que uma biodiversidade, vai proteger o solo, vai principalmente conservar a água, principalmente daquelas regiões dos rios, né? E vai garantir uma segurança alimentar da população dessa região. Então, ao contrário do que acontece já nas monoculturas e nos sistemas extensivos. Então, do ponto de vista, né, etnobotânico, o que vai ser isso? Vai ser compreender esses arranjos para valorizar as práticas locais de uso de terra e para apoiar os projetos de restauração ecológica que vai se basear na lógica da convivência com a natureza e não só substituindo os alimentos, né, que a gente chama você produz, aí tem uma próxima temperatura, né, um próximo estação do ano, você tem que plantar uma outra planta, porque aquela planta não consegue sobreviver. Então, você vai modificar o solo constantemente. Já com a domesticação da paisagem, você consegue manter essa planta, tá? E nós temos também que nos apropriar de várias vertentes, também até para a domesticação de plantas e de paisagens. E quais seriam as vertentes da etnobotânica, tá? Nós temos a etnofarmacologia, a etnoveterinária, a agroecologia, que muita gente conhece, né? A etnobotânica urbana e a etnoecologia. E o que isso nos traz para a gente, né? A etnofarmacologia vai estudar as diferentes culturas, como essas diferentes culturas usam as plantas para tratar doenças, né? E com isso pode dialogar com a medicina também científica. Já a etnoveterinária já está falando aí, né? Como as comunidades vão cuidar da saúde de seus animais com essas plantas locais. Já a agroecologia vai se aproximar muito da etnobotânica ao valorizar os saberes dos agricultores familiares e promover práticas sustentáveis. Já a etnobotânica urbana, ela vai ser muito importante para onde? Para a nossa região, porque vai tratar dos saberes que resistem nas cidades ao longo dos anos, principalmente aquelas pessoas que fazem feiras, né, de ervas e também cultivam hortas nos seus quintais. E já a etnoecologia, ela vai ampliar o olhar e vai nos ajudar a entender como os povos percebem e manejam o ambiente como um todo. Não só as plantas, tá? Mas também os solos, os rios, né? Que ficam ao redor dessas plantas, como, né, os ciclos naturais. Então, essas vertentes vai mostrar para a gente que a etnobotânica não é só uma área de estudo, né? Ela é uma ponte, né, potente entre conhecimento tradicional, preservação ambiental e também justiça social. Então, dando continuidade aí, né, nessa interdisciplinaridade científica, né, a etnobotânica,
ela, por definição, é um campo, né, interdisciplinar. Ela nasce do diálogo entre diferentes áreas de conhecimento. Então, no aspecto mais biológico, ela se ancora na botânica, que fornece as bases para identificar, né, e classificar a taxonomia das espécies vegetais. Já olhando um pouco na antropologia, encontramos a compreensão de como as diferentes sociedades vai construir e transmitir os conhecimentos sobre essas plantas. Já a ecologia vai contribuir com o quê? Como falei no slide anteriormente, né? No entendimento dos ambientes onde essas relações ocorrem, vai permitir também análise sobre os impactos do ser humano sobre esses ecossistemas. A farmácia, né, a gente já tem uma ideia do que ela vai trazer para a gente, né? Ela vai se aproximar com, como eu falei, a etnofarmacologia, que busca validar, por exemplo, os principais ativos presentes nas espécies medicinais usadas no cultivo tradicional. A história, ela vai entrar como ferramenta para entender como esses saberes foram construídos ao longo do tempo, influenciados por processos principalmente da colonização, tá? Os sincretismos culturais e a adaptação ecológica. Já a educação ambiental, o que ela vai promover? Ela vai promover o fortalecimento desses conhecimentos e vai também atuar no que? Como um vetor de permanência e valorização do nosso território. Então, trabalhar com a etnobotânica vai exigir compreender que nenhum saber se sustenta isoladamente, né? Nós temos que integrar todos os conhecimentos. E aí a diferença entre a etnobotânica e o uso empírico dessas plantas. Então é fundamental para a gente distinguir que a etnobotânica é do seu uso isolado ou ocasional das plantas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que aprendeu, né, com a avó a fazer um chá de boldo para a má digestão, ela pode estar produzindo um saber tradicional, mas isso, gente, não é por si só um sistema etnobotânico. A etnobotânica ela vai investigar saberes mais amplos e sistematizados. Então, a etnobotânica ela se interessa pela forma como uma comunidade específica se relaciona com determinadas espécies ao longo do tempo, não só nessa forma só de tomar o chá, tá? E isso inclui o nome local da planta, o ambiente onde ela cresce, porque o boldo, ela, uma determinada comunidade, ela pode ter um outro nome, né? Também o momento ideal da colheita, os modos de preparo, os rituais associados e até as restrições culturais do uso, porque tem gente que não utiliza aquela planta por determinado uso cultural, tá? Então, esse conjunto de saberes é transmitido oralmente ou por observação direta e vai envolver, muitas vezes, dimensões da cosmologia, como crenças, espiritualidade e classificações próprias que não coincidem com a ciência ocidental ou a ciência que a gente vê nos laboratórios, tá? Portanto, então, vai exigir um olhar mais sistêmico. Então, isso vai se diferenciar claramente da etnobotânica no seu uso pontual ali e no uso empírico. E métodos de pesquisa em etnobotânica. Então, agora a gente vai falar um pouco da parte mais científica, né? Mais o que a gente vê mais na academia. Então, a pesquisa em etnobotânica é guiada por uma metodologia mais científica que respeita o rigor técnico e a ética das comunidades envolvidas. Um dos pontos principais e um dos métodos mais utilizados
é a entrevista com informantes chaves, né? O que seria isso? São pessoas reconhecidas por o seu conhecimento profundo sobre plantas dentro dessa comunidade. Então, essas entrevistas podem ser semi-estruturadas, podem ser abertas ou com o uso de listas livres, onde os participantes mencionam espontaneamente as espécies que conhecem e vão utilizar. Outro também recurso que pode ser utilizado é a observação participante, em que o pesquisador vai acompanhar diretamente o uso das plantas no cotidiano, no preparo de remédios, nos rituais, no plantio ou também na colheita, tá? E essa colheita, né, das espécies, né, ela é feita com autorização ambiental e a identificação segue procedimento da botânica, incluindo a herborização. O que seria isso? É o processo de secagem e registro da planta para acervo científico, para acervo etnobotânico. Em algumas pesquisas aplicadas, é comum a realização de análises etnofarmacológicas. Como seria isso? Vai cruzar os dados do uso tradicional com os compostos químicos já estudados nos determinados laboratórios, tá? E isso vai permitir estabelecer correlações entre o conhecimento tradicional e a farmacologia moderna. Além disso, gente, toda pesquisa etnobotânica vai exigir o consentimento da comunidade, tá? É muito importante isso. A gente pode concluir, né, a nossa aula, né, por agora. Então, o que a gente pode, né, trazer, né? Qual é a ideia da etnobotânica em si? A gente viu, né, ao longo dessa aula, que reflorestar não é somente plantar árvores, né? É um processo complexo que envolve a recuperação da paisagem, dos saberes. A gente falou muito o que da cultura. Então, a etnobotânica nos permite compreender como diferentes comunidades ao longo da história vão construir um conhecimento profundo e detalhado sobre as plantas, seus usos, seus significados. Então, esse conhecimento não está apenas nos livros, mas ele vai estar vivo, principalmente nessas aldeias, principalmente nos quilombos, nos quintais, nas hortas, nas feiras. Então, quando dizemos que reflorestar é também valorizar o saber do povo, o que a gente está falando? A gente está reconhecendo que a conservação da biodiversidade vai depender também da valorização da diversidade cultural. E isso significa que uma restauração ecológica verdadeiramente eficaz precisa ouvir, integrar e respeitar os saberes tradicionais. Então, a etnobotânica é uma ponte, ela vai unir ciência, tradição, cuidado, ela vai permitir que os técnicos e os agentes ambientais, como vocês, atuem com mais precisão, sensibilidade e legitimidade no território que vocês vão atuar. Cada planta, gente, tem uma história. Algumas vieram de longe, né? Como as exóticas. Outras brotaram aqui mesmo, como as nativas. Mas todas carregam um conjunto de conhecimentos que orientam o seu uso, seu manejo, sua relação com as pessoas. Por isso, a escuta é tão importante quanto o seu plantio. Preservar é, antes de tudo, conhecer. E, por fim, eu quero reforçar o papel de vocês como agentes de reflorestamento. Vocês são semeadores de memória e de futuro. Ao plantar uma muda, vocês pensem bem, tá? Não apenas que vocês estão só contribuindo com a regeneração ambiental, mas vocês também estão ativando saberes, histórias e práticas que podem transformar o modo como a sociedade se relaciona com a natureza. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.